Olá, ouvintes! Que bom tê-los novamente conosco no projeto Ciência é Vida. O nosso projeto visa democratizar o acesso ao conhecimento e o acesso à educação, utilizando essa grande ferramenta chamada internet. Hoje nós trouxemos uma questão na área de física, mais especificamente na parte de cinemática, que é a parte da física que estuda o movimento, e nesse caso a questão é sobre o movimento uniformemente variado. A questão de número 1. Questão da Unicamp. Um corredor de 100 metros rasos percorre os 20 primeiros metros da corrida em 4 segundos com aceleração constante. A velocidade atingida ao final dos 4 segundos é então mantida constante até o final da corrida. Item A. Qual é a aceleração do corredor nos primeiros 20 metros da corrida? Item B. Qual é a velocidade atingida ao final dos primeiros 20 metros? E item C. Qual é o tempo total gasto pelo corredor em toda a prova? Observe então que, como há variação da velocidade na primeira parte da corrida, logo nós temos um sistema físico que pode ser classificado como um movimento uniformemente variado. Retomando aqui alguns conceitos, no movimento uniforme nós temos a velocidade, que é a rapidez de movimentação constante. Já no movimento uniformemente variado, essa velocidade varia uniformemente durante o movimento e essa variação ocorre em decorrência da aceleração, que nada mais é do que a rapidez de alteração da velocidade. Quando a aceleração é positiva, nós dizemos que nós estamos acelerando e a velocidade aumenta, e quando a aceleração é negativa, nós dizemos que nós estamos freando e a nossa velocidade decresce. A fórmula de calcular está expressa aqui: a aceleração é a variação da velocidade pelo tempo. A unidade de medida oficial no Sistema Internacional de Medidas é o metros por segundo. Nós temos funções horárias da velocidade e da posição, e quando nós não temos a variável tempo, nós utilizamos a equação de Torricelli. Retornando então para o primeiro item, qual é a aceleração do corredor nos primeiros 20 metros da corrida? Observe então que a posição inicial nós vamos considerar como sendo igual a zero, já que não é mencionado. Eu quero saber a aceleração do corredor nos primeiros 20 metros, ou seja, a posição final é 20 metros. Eu sei que ele leva 4 segundos para correr os primeiros 20 metros. Sabemos também que ele parte do repouso, ou seja, a velocidade inicial é 0 metros por segundo, e o item A é dedicado a determinar qual é a aceleração. Observe então que nesse caso nós temos a relação entre a posição, tempo e a aceleração. Por isso, nós vamos utilizar a função horária da posição. S igual a S0 mais V0t, mais meio da aceleração vezes o tempo ao quadrado. Substituindo os valores, a posição final é igual a 20, a posição final é igual a 0, a velocidade inicial é igual a 0, o tempo é 4 segundos, mais meio da aceleração vezes o tempo ao quadrado. O tempo é igual a 4, então 4 ao quadrado. O 20, então, é igual a 0 mais 0 vezes 4, 0, 0 com 0, 0. Meio vezes 4 ao quadrado, 4 ao quadrado é 16. Meio de 16 é igual a 8. Então, 20 é igual a vezes 8. O 8 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, nesse caso, a aceleração é igual a 2,5 metros por segundo. 20 dividido por 8 é igual a 2,5 metros por segundo ao quadrado. O próximo item, qual é a velocidade atingida ao final dos primeiros 20 metros? Nós temos a posição inicial, que é igual a 0, posição final igual a 20, o tempo igual a 4 segundos, a velocidade inicial é 0, a aceleração nós já calculamos, 2,5 metros por segundo ao quadrado, e agora gostaríamos de calcular a velocidade ao final de 4 segundos. Então, observe que nós temos o tempo, nós temos a aceleração e queremos calcular a velocidade, então nós podemos utilizar a função horária da velocidade, que é a velocidade final, igual à velocidade inicial, mais a aceleração vezes o tempo. A velocidade final é o que nós queremos calcular, a velocidade inicial é igual a 0, a aceleração é 2,5 e o tempo é igual a 4.
2,5 vezes 4 é igual, então, a 10. 10 metros por segundo ou 36 km por hora. Lembrando que para transformar metros por segundo em quilômetros por hora, basta multiplicar por 3,6. Vamos agora para o item C. Qual é o tempo total gasto pelo corredor em toda a prova? Nós já temos aqui os parâmetros iniciais, então notem que agora nós temos a velocidade final ao final de 4 segundos, que é 10 metros por segundo, e observe que a partir de 4 segundos, a velocidade é mantida constante até o final da corrida. Logo, nessa parte do movimento, nós temos o movimento uniforme, porque a velocidade ela é constante. Nós temos então a posição final, que é igual a 100 metros por segundo. Observem também que eu estou considerando somente a parte no qual a velocidade é constante, e a velocidade é constante a partir de 20 metros. Logo, a posição inicial é igual a 20 metros. Gostaríamos de calcular o tempo e temos a velocidade. No movimento uniforme, a relação que envolve a posição, o tempo e a velocidade é a função horária da posição do movimento uniforme. Ou seja, a posição final, que é igual à posição inicial, mais a velocidade vezes o tempo. A posição final é 100 metros, a posição inicial é igual a 20 metros, mais a velocidade, que é 10 metros por segundo, e o tempo é o que nós gostaríamos de calcular, que é o tempo da parte 2 do movimento, a parte no qual a velocidade é constante. O 20 está somando, passa para a esquerda subtraindo, 100 menos 20 é igual a 80, 10 está multiplicando o tempo, então 10 vezes o tempo, o 10 está multiplicando, vai passar para o lado esquerdo dividindo, 80 dividido por 10 é igual a 8 segundos. Notem então que o tempo total gasto pelo corredor em toda a prova nada mais é do que o tempo no qual nós tivemos a aceleração, que durou 4 segundos, mais o tempo no qual o movimento foi constante, que durou 8 segundos. 4 segundos mais 8 segundos é igual a 12 segundos. Ou seja, o corredor finalizou a corrida toda em 12 segundos. E assim, finalizamos mais este conteúdo com o desejo de termos criado valor para você e para o seu futuro. E não se esqueçam que o projeto Ciência e Vida agora também está presente no LinkedIn e no Spotify. Nos sigam por lá.